Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Carita Lira e, juntamente com os meus colegas Gabriel Gonçalves, Igor Santos, Caroline Lira, Ricardo Martins e Reginaldo Soares, vamos estar falando um pouco sobre as técnicas de irrigação mais usadas no Brasil. Bom, a irrigação ela é um método fundamental na agropecuária brasileira nos dias atuais. Ela tem como objetivo suprir as necessidades diárias na qual há uma baixa, má distribuição ou irregularidades de chuva. Então, sendo assim, quando as técnicas de irrigação são bem implantadas, elas vão favorecer o desempenho da cultura. Entre os benefícios da irrigação está a melhora da qualidade de produção e resultados ao longo do ano. Além disso, a irrigação também ela possibilita que a oferta de alimentos seja regular e ainda assegura um maior lucro aos agricultores, já que vai aumentar a produtividade. Entender o tipo ideal e a funcionalidade de técnicas de irrigação vai garantir que o agricultor possa colher os melhores resultados. Afinal, cerca de 40% do alimento que é produzido em todo o mundo vem de uma área irrigada. Esse dado, então, demonstra para a gente a importância e a eficiência do método. Então fica aquela pergunta, entre quais técnicas de irrigação? Como que eu vou escolher a ideal? Então não poderíamos iniciar falando das técnicas sem mencionar os fatores que influenciam na escolha. Afinal, muitos agricultores acabam cometendo o erro de não levar em consideração pontos determinantes. Então, ao invés de ajudar, eles acabam prejudicando sua lavoura. Então eu vou falar um pouco sobre os 4 fatores que influenciam na escolha da melhor técnica de irrigação para sua área. A primeira é o tipo de planta. Antes de escolher a técnica de irrigação ideal, é melhor verificar para qual cultura agrícola ele será destinado. Por exemplo, as plantações de batata e arroz são irrigadas por aspersão. Já a cultura como melancia, o sistema mais utilizado é a irrigação por superfície. O segundo fator é as características do solo. Como é do solo que as plantas retiram a maior parte dos nutrientes fundamentais para o seu crescimento, para ter uma cultura produtiva e saudável, é necessário ter um cuidado particular com o solo. Na irrigação, a característica que mais diferencia os solos é a velocidade de infiltração básica. Na prática, ela funciona assim. Regiões com velocidade alta de infiltração, o método indicado é a aspersão. Lugares com velocidade média, a maioria dos sistemas disponíveis atende às culturas. Locais de baixa velocidade, grande parte dos agricultores utilizam a irrigação localizada. Um outro ponto assim, que eu não posso esquecer de mencionar é a topografia, visto que dependendo da inclinação e relevo, o custo de implementação de um determinado sistema de irrigação ela pode se tornar inviável. O terceiro fator é o clima. Então, os fatores climáticos que ditam se o sistema será de complementação ou se ele será necessário. Só para exemplificar, regiões com ventos regulares e fortes, a eficácia e conformidade da irrigação pode ser comprometida no método de aspersão. Por isso, nesses casos, é mais aconselhável a utilização da irrigação por irrigação localizada. E o último e quarto fator, não menos importante, é a água. A água influencia muito na escolha do tipo de irrigação, visto assim que para a determinação de qual método atende adequadamente à sua cultura. Fatores como a vazão, a disponibilidade de água disponível são os pontos a serem considerados. É indispensável que você saiba a quantidade de recursos hídricos necessários para a cultura durante o ciclo completo. Agora, meus colegas ao longo do trabalho, vão explicar os tipos de irrigação que são mais usadas no Brasil atualmente. Eu sou a Caroline e eu vou estar falando uma das técnicas de irrigação mais usadas. Irrigação por aspersão. A aplicação de água no sistema de irrigação por aspersão se faz pela divisão de um ou mais jatos de água, em uma grande quantidade de pequenas gotas no ar, que caem sobre o solo na forma de uma chuva artificial. A passagem de água sob pressão através de orifícios de pequena dimensão é o que causa o fracionamento do jato. Com o auxílio, via de regra, de um sistema de bombeamento, a água percorre um conjunto de tubulações, gerando a pressão necessária para acionar os aspersores.
O aspersor é o mecanismo responsável pela pulverização do jato de água. Basicamente, os sistemas de irrigação por aspersor convencional podem ser classificados como portáteis, móveis e fixos. Todos têm vantagens e restrições, mas em geral funcionam satisfatoriamente, permitindo obter adequada uniformidade de distribuição de água, desde que bem dimensionados, bem instalados e manejados corretamente. Os sistemas portáteis são sistemas de irrigação cujas tubulações, tanto da linha principal quanto das linhas laterais, podem ser movimentadas ao longo da área irrigada. As tubulações utilizadas nesse sistema devem ser leves, podendo ser de PVC rígido ou de aço zincado, dotadas de conexões e acoplamentos rápidos, facilitando assim as operações de transporte, montagem, desmontagem e de manejo do campo. Os sistemas móveis, esses sistemas são muito parecidos com os portáteis, diferindo basicamente no que diz respeito à movimentação da linha principal, que neste caso é fixa, podendo ser enterrada ou não. Quando enterrada, ela ficará a uma profundidade de aproximadamente 60 centímetros, ficando apenas o hidrante acima da superfície do solo. Os sistemas fixos, esses têm como característica possuir todas as tubulações necessárias presentes na área a ser irrigada, dispensando, portanto, as mudanças de posições das linhas laterais. Assim, se por um lado apresentam maior custo de implantação, por outro necessitam de menos mão de obra para serem operados. Podem ser divididos ainda em sistemas com troca de aspersores, sistemas em malha e sistema com aspersores fixos. Esse sistema apresenta algumas vantagens e desvantagens. Algumas vantagens são: dispensam a sistematização do terreno, proporcionando economia nos custos de instalações e a utilização em diferentes topografias, possuem boa uniformidade de distribuição de água no terreno, o que aumenta a eficiência de aplicação, apresentam menores perdas por evaporação e por infiltração quando comparados aos sistemas de irrigação por superfície, pois a água é transportada através de tubulações. Com o projeto e manejo adequados, reduzem-se os riscos da erosão causada pela aplicação excessiva de água, como ocorre nos casos de irrigação por superfície. Permitem melhor aproveitamento do terreno, dispensando a utilização de canais, sulcos ou plantio em linhas. Possibilitam importante economia de mão de obra quando comparados aos métodos de irrigação por superfície. Essa economia torna-se mais evidente em sistemas fixos e mecanizados. Controle do microclima, protegendo a cultura contra geadas e também através de resfriamento evaporativo em dias mais quentes. Aplicação de agroquímicos via água, permitindo tratamentos fitossanitários e também a prática da fertirrigação. E algumas desvantagens são: possui alto custo de investimento e operacional, sua eficiência de aplicação é afetada pela presença do vento, pode favorecer o aparecimento de algumas doenças nas plantas, principalmente fungos. Isso pode ocorrer principalmente quando a aspersão é feita sobre a folhagem das plantas. O uso de aspersores de grande alcance em solos argilosos, quando trabalhando com insuficiente pulverização, pressão inadequada, pode causar compactação das camadas superficiais do solo. Bem, eu vou estar dando continuidade agora à apresentação dos demais integrantes do grupo que já apresentaram. Meu nome é Reginaldo Soares da Costa Júnior e vou estar aqui agora explicando para vocês o que seria a irrigação superficial. Então, primeiramente eu gostaria de dizer que a irrigação superficial ela se divide em dois tópicos, que seriam irrigação por suco e irrigação por inundação. Mas primeiramente devemos saber que nessa irrigação por superfície, a água é conduzida diretamente sobre a superfície do solo e sendo direcionada direto à área que eu quero irrigar. Então, sabendo disso, que eu tenho que a característica dessa irrigação por suco é ter essa aplicação de água diretamente na superfície do solo, eu posso caracterizar então essa minha irrigação superficial tanto por inundação como por suco, porque ambos vão ter essa aplicação de água aí diretamente na superfície do meu solo ali, que é para essa água, por exemplo, estar se movimentando para ficar mais visível assim,
ela está movimentando a superfície do meu solo. A inundação vai estar preenchendo toda a superfície do meu solo, e quando eu falo de irrigação por suco, essa água está preenchendo o meu suco. E através da superfície do meu solo, com o formato do meu suco, eu vou estar, de certa forma, conduzindo a água até onde eu quero estar irrigando. Então, nessas duas imagens que eu trouxe, são irrigações por inundação, uma em patamar e outra em grande escala. São irrigações muito utilizadas, produção de arroz, lá na China em patamar, né, e aqui no Brasil em grandes áreas assim. E também irrigação por suco, que também é muito utilizada. Essa irrigação superficial é muito utilizada na região sul do Brasil. Então, por isso que a gente está aqui ela como nosso top, pois como ela é bastante utilizada na região sul do Brasil, ela se enquadra aí nas irrigações mais utilizadas aí no nosso país. É uma irrigação relativamente de custo barato, ela, questão econômica, não precisa da gente estar tendo tanto material, a gente vai estar trabalhando somente em grande parte com a superfície do nosso solo, né? Claro que eu vou precisar de implementos e maquinários para estar preparando esse solo, mas em consideração de uma irrigação por aspersão, um exemplo, um pivô central, eu tenho ali um gasto com tubulações, com meu próprio pivô, com motobombas, e aqui nesse sistema eu vou estar utilizando mais a gravidade para o transporte de água, então eu tenho uma economia de energia aí também. Então esses são os dois tipos que eu tenho, e agora eu vou estar falando para vocês as vantagens e desvantagens da nossa irrigação superficial. Eu tenho como vantagem um baixo custo de implantação e um baixo custo de energia e manutenção, como eu havia dito. Requer equipamentos mais simples, eu vou precisar de alguns maquinários e implementos para poder estar trabalhando. Por exemplo, se eu vou fazer meu suco, eu vou precisar de um sucador e um trator. Eu vou estar conseguindo abrir meus sucos ali para estar construindo meu sistema de sucos, minha irrigação por sucos. O vento não limita essa irrigação, pois ela está diretamente na superfície do meu solo, então não vai ter aquele espaço até que a gotícula de água caia no chão, por exemplo, na irrigação por superfície. Então eu não vou ter esse problema aí, ou seja, o vento não limita a minha irrigação. Ela tem um menor consumo de energia quando comparada à aspersão, como eu já havia dito. E nas desvantagens eu tenho o quê? Que eu dependo de condições topográficas. Eu preciso fazer uma sistematização do meu terreno. Então, o que eu quero dizer com isso quando eu falo de condições topográficas? O maior custo que eu tenho na minha irrigação por superfície, tanto inundação quanto suco, é que eu tenho um elevado custo, perdão, na questão do nivelamento da área. Então, eu tenho esse grande custo aí em questões topográficas. Por exemplo, se eu vou fazer uma irrigação por suco, um local que tem declividade, eu tenho que fazer meus sulcos em contorno. Vão estar acompanhando as curvas em níveis do meu terreno, para eu poder estar evitando aí possíveis erosões dentro do meu suco. Locais com grande declividade não são indicados para a gente estar fazendo irrigação por inundação, pois a irrigação por inundação requer de um terreno plano, uma topografia bem plana, 0% de declividade. Então, se eu fosse pegar um terreno plano e planar ele, é um terreno que não seria plano, e planar ele, eu teria um gasto ainda extremamente alto aí em questão se eu fosse fazer uma por suco. Eu poderia estar adotando irrigação por suco aí para mim poder estar minimizando meu gasto, fazer um suco em contorno, se a declividade for muito grande. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Então, eu tenho, quando eu falo de erosões frequentes nos sucos, seria o quê? Por causa da declividade. Se eu tiver uma declividade muito acentuada e não controlar, por exemplo, minha vazão ou comprimento do suco, eu posso ter erosões frequentes. Isso aí vai aumentar muito minha mão de obra para estar consertando esses sucos aí. Então, eu vou ter perdas por exemplo, de lucratividade. Se eu aumento o custo com mão de obra, é óbvio que o meu lucro vai estar diminuindo também. E outro grande problema nessa irrigação, que é o que faz com que a eficiência dela seja tão baixa, né? Chegando até de 30%, 35% de eficiência, que eu tenho muita perda de água por percolação, porque eu preciso de uma quantidade de água elevada para que ela se transporte, e por isso se eu estiver falando de irrigação por suco em todo o comprimento do meu suco, ou então se eu estiver falando por inundação, vou precisar de uma quantidade de água maior ainda, porque eu vou ter que inundar todo o meu terreno, então eu vou perder muita água por gravidade, né? Por percolação. Então isso aí faz com que minha eficiência seja baixa aí nesse sistema. Então eu tenho uma eficiência aí de aplicação de água baixa quando eu falo de irrigação por superfície. Então, no demais é isso. Vou estar passando agora para o próximo integrante do grupo que vai estar explicando para vocês agora a fertirrigação. No demais, agradeço. Boa noite, meu nome é Igor Santos.
Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre pivô central. O pivô central de irrigação, ele é um método no qual a irrigação é feita por meio de uma torre, como pode se ver na imagem, com estrutura suspensa. Essa estrutura suspensa onde recebe uma tubulação no seu centro, que vai ser feita a aspersão da água na sua cultura, na parte superior. Você associando a explicação com a imagem, você entenderá melhor. Ele trabalha geralmente em forma circular, porém pode trabalhar também em forma linear, que vocês vão estar vendo os modelos mais à frente, que vai ficar mais fácil de se entender. O pivô central, como todas as outras métodos de irrigações, ele feito de forma correta, ele pode render grandes resultados, ótimos resultados no caso, e ótimas vantagens, que é o que eu vou estar falando com vocês mais à frente um pouco, que é as vantagens e desvantagens. Eu vou mostrar para vocês os modelos de pivô linear, de pivô de irrigação. Primeiro aqui eu tenho o pivô linear, que foi desenvolvido principalmente para áreas retangulares, que é o que trabalha em linha reta, ele vai e volta, ele não fica em círculos como os outros. E ele apresenta uma grande capacidade de deslocamento para longas distâncias e também tem uma boa capacidade em aspergir água em toda a área e fertilizantes com maior precisão e rapidez. E tem relatos já no mercado que esse tipo de pivô ele pode ser acionado por celular ou notebook de forma remota. Isso é a tecnologia. Deve aumentar o custo de aplicação. Temos aqui também o pivô central fixo, que tem o mesmo sentido, porém trabalha em círculo, trabalha circular, mas o sentido de ter o tubo central e a partir dali ter a aspersão da água sobre as plantas é o mesmo. Esse tipo de pivô, ele é o que exige menor mão de obra, tendo relato de ter só uma pessoa responsável por ele. Só um funcionário faz o acionamento e desacionamento do equipamento, o que diminui muito o custo de produção com mão de obra, né? E aqui também temos o pivô central rebocável, que é o mesmo sentido, ele trabalha em círculo, porém você não instala ele numa área só, tem como você mudar esse pivô de área. Porém, a mão de obra para essa mudança pode ser que aumente a mão de obra, faz com que necessite de mais pessoas, mais mão de obra para realizar essa mudança diária. E para falar dos modelos, vamos ver agora as vantagens e as desvantagens do pivô central de irrigação. Os pivôs de irrigação eles são fáceis de operar, além de economizarem água e energia elétrica, como foi dito atrás. Os modelos desses pivôs existentes no mercado não exigem muita mão de obra, o que reduz o custo com o funcionário. Outra grande vantagem é a possibilidade de você ter ele em várias áreas. Não precisa ter ele em uma área só, igual foi apresentado o rebocável. Então, levando em consideração as vantagens aqui, o que deixa mais óbvio aqui é que ele reduz a mão de obra custo com mão de obra de funcionário, né? E você tem N possibilidades. Você pode ter ele linear, você pode ter ele rebocável ou fixo. Já a desvantagem, o primordial que tem de desvantagem é o custo, quanto para a instalação inicial, como para a manutenção preventiva. Sempre que você for ter a manutenção ou instalação desse tipo de irrigação, você vai ter que colocar a mão no bolso, que ele tem um custo muito alto. Bem, eu vou estar dando sequência agora ao trabalho que já vem sendo apresentado pelos demais integrantes do grupo. Meu nome é Reginaldo Soares da Costa Júnior e vou estar trazendo
para vocês aqui sobre irrigação localizada, que é um dos nossos sistemas de irrigação mais utilizados no nosso país. Ela se enquadra muito aí em questão de por que ela é mais utilizada, porque ela é muito utilizada em áreas de fruticultura, por exemplo, quando eu estou tratando do gotejamento. Tanto é que trouxe duas fotos exemplando, a gente tem dois tipos de irrigação localizada. A gente tem a microaspersão, que é composta por microaspersores, então de certa forma eu teria aspersores de tamanho bem reduzido, né, micro, que vão precisar aí de uma menor pressão para estarem funcionando, para estarem em atividade. Então tem os microaspersores, muito utilizados em viveiro para produções de muda, como está sendo apresentado na imagem de microaspersão. Eu tenho também o gotejamento, que o gotejo também é utilizado em diversas culturas. O gotejo, eu tenho uma grande utilização dele na fruticultura, que é bastante grande no nosso país, essa área aí de produção de fruticultura, principalmente em São Paulo, que segue aí na liderança com essa produção de fruticultura. Tem um destaque ali dessa fruticultura aí, ele vem se mantendo na liderança, consequentemente então a gente tem uma área aí com uma fruticultura, com irrigação localizada, instalada aí, transformando ela numa das irrigações mais utilizadas no nosso país. Temos algumas outras que também serão apresentadas a seguir, como já foi apresentada a irrigação por aspersão, também é outra muito utilizada. Então a gente tem esses dois sistemas aí que apresentam uma eficiência de aplicação de água excelente, vem se tornando cada vez mais eficiente esse sistema, pois a gente aplica água direto na nossa zona radicular, direto no nosso interesse ali da área que a gente vai estar querendo irrigar. Então a gente vai estar tendo uma formação de um bulbo molhado, então a gente vai perder menos água, a gente vai estar aplicando uma água aí de maneira mais eficiente e aproveitosa, né? Como eu estou aplicando a água já próximo ao meu sistema radicular ou diretamente nele, quando eu falo de um gotejo, eu tenho um maior aproveitamento dessa água pela minha planta, então eu vou ter um menor gasto com questão de quantidade de água, vou gastar menos e produzir mais. Então isso aí é uma maneira muito econômica, é o que a gente busca hoje na irrigação, aumentar a eficiência, e essa irrigação vem se mostrando cada vez mais eficiente, claro que bem manejada, sem manejo, sem manutenção, isso não ocorre, né? A gente tem perda aí na eficiência, então são coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Não tem como eu falar, por exemplo, qual que é melhor, microaspersão ou gotejo, não tem como. Vai depender da cultura que eu estou trabalhando, vai depender aí do que eu vou estar querendo utilizar a minha irrigação. Ambas se mostram bastante excelentes hoje no campo e estão se difundindo cada vez mais. E agora apresentar também as vantagens e desvantagens desse nosso sistema de irrigação localizada. A gente tem um controle rigoroso da quantidade de água fornecida à planta, porque como a gente vai trabalhar sempre com vazões não muito elevadas, pois o nosso sistema de irrigação localizada sempre vai trabalhar com vazões menores quando eu comparo a uma irrigação por aspersão, uma irrigação por inundação, que seria a nossa irrigação por superfície. Quando eu comparo as demais irrigações, a irrigação localizada ela vai ter então um controle dessa água aí. Que nem eu falei, a gente vai estar aplicando a menor quantidade de água, a gente vai ter um controle bem rigoroso dessa quantidade de água a ser fornecida às plantas e vai evitar então perdas de água e por percolação e aumentando a eficiência. Então é uma vantagem bem característica dela aí, da gente estar controlando essa quantidade de água que as plantas vão receber aí bem ao certo. Pois, por exemplo, se eu tenho um gotejador em uma planta específica, eu sei que ali quantos litros de água está gastando por essa planta, um exemplo. Outra vantagem é que eles são sistemas usualmente semi-automatizados ou automatizados. Eles necessitam então de uma menor mão de obra para o manejo do sistema, uma vantagem interessante. Outro ponto que a gente deve até frisar um pouco é que ele reduz a incidência de pragas e doenças e desenvolvimento de ervas daninhas. Isso é um ponto muito interessante, pois eu posso caracterizá-lo como uma vantagem, digamos que econômica. Eu vou ter um retorno financeiro maior quando eu deixo de gastar, por exemplo, com o controle de pragas e doenças e ervas daninhas, por exemplo, na aquisição de produtos. Então isso aí vai me ter um viés, um retorno econômico maior, pois eu vou estar aplicando água somente próxima à zona radicular da minha planta.
Então eu vou evitar um molhamento superficial, ter água livre na folha para desenvolvimento de fungos, né, que seriam nossas doenças, para mim estar mantendo a umidade relativa do ar alto ali em torno da minha cultura, para estar causando desenvolvimento de doenças, atraindo pragas. E como eu não vou molhar minha área total, então, se eu não tenho água na semente da erva daninha, ela não vai germinar. Então, como eu estou escolhendo o local que eu vou colocar essa água, eu vou estar evitando aí o desenvolvimento de ervas daninhas na minha área, para estar competindo por água, competindo com nutrientes, entre as demais outros prejuízos que ela possa estar vindo causar aí na minha cultura, essas ervas daninhas. Por exemplo, se ela crescer demais, ela pode estar sombreando minha planta, e entre outras. Temos também desvantagens, que ela apresenta ainda um custo inicial muito elevado, mas a desvantagem maior da irrigação localizada é que a gente tem que se preocupar com a qualidade de água, pois o potencial de entupimento dos emissores pela deposição de partículas minerais e orgânicas é muito grande. Se eu tiver uma água de péssima qualidade, eu vou ter muita partícula mineral ou orgânica ali naquela água que vai vir entupir meu emissor. Por exemplo, esses emissores têm um orifício por onde vai sair a nossa vazão da água muito pequeno, principalmente quando eu falo de gotejo. Então é muito fácil estar entupindo esses emissores e então deixando, por exemplo, de estar molhando uma planta, quando eu falo de fruticultura, para ficar mais fácil a gente imaginar. A gente tem lá um pé de laranja. Eu tenho um gotejador colocado diretamente ali na base da planta para a gente estar molhando somente o sistema radicular dele. Então, se ele entupir e eu acho que ele está funcionando, minha planta vai sofrer com a falta d'água. Então, eu tenho que estar sempre olhando e, então, tomando o máximo cuidado possível com a qualidade da minha água. Se tiver uma água de boa qualidade que não vai apresentar essas partículas, então eu já não vou ter um entupimento desse sistema e ele vai operar aí na sua máxima eficiência. Então, dito isso, a irrigação localizada ela tem suas vantagens, tem suas desvantagens, tem sua importância, tem onde colocar ela, tem onde não colocar ela. Então isso aí cai muitas das vezes no depende. Ah, ela é a melhor? Não. Ela está, então por que ela está aí? Porque estamos falando de irrigações mais utilizadas. Ela não pode ser a melhor dependendo da sua ocasião, mas ela é excelente, tem uma excelente eficiência de aplicação e é muito utilizada no nosso país. Então ela está aqui nas irrigações mais utilizadas no Brasil, devido a ela ser assim tão boa e se adequar à nossa fruticultura aí, que a gente tem áreas bastante grandes de fruticultura. Então, é isso. Vou estar passando agora a palavra para os demais que vão estar apresentando os outros tipos de irrigação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu estou aqui para dar prosseguimento ao nosso trabalho. Tem como tema os tipos de irrigação mais usadas no Brasil. Como já foi apresentado, né, pelos meus colegas, eu venho aqui então, né, para finalizar e para falar, né, por último, sobre a fertirrigação, que é uma outra maneira aí de irrigação e que cada vez mais vem sendo utilizada. Bom, a maioria, né, dos agricultores já utilizou, né, o que a gente chama de irrigação, que nada mais é do que a rega das plantas a partir de uma técnica controlada, né? Ou seja, você oferece a água na quantidade dosada, no momento, né, e no local corretamente, e com isso você garante maior produtividade e qualidade da lavoura. A fertirrigação nada mais é do que a utilização desse sistema, né, já da irrigação, mas a grande diferença é que o quê? Que além da água, há o transporte de fertilizantes. Então, é bem simples, é simplesmente, né, a condução, em vez de ser apenas água, seria ali uma solução onde você teria água mais, né, os fertilizantes. Então, desse modo, a fertirrigação é um método de adubar, né, a lavoura por meio da irrigação. Para isso, é possível, né, utilizar fertilizantes líquidos ou sólidos. Todos têm que ser, né, lógico, diluídos em água. Nesse caso, tem que ser necessário, né, garantir que o produto ele seja facilmente solúvel. Por quê? Porque dessa maneira não vai ter, digamos assim, dificuldades, né, no manejo ali desse tipo de irrigação. Com isso, os agricultores eles vêm utilizando diversas técnicas que já é conhecida pela gente na irrigação. A fertirrigação, então, ela pode ser utilizada por gotejamento, né, e pela microaspersão.
O gotejamento, né, como já explicado, já falado, é um dos sistemas mais eficientes. Por quê? Porque os gotejadores, né, eles acabam sendo posicionados exatamente na área de concentração, né, dos sistemas articulares das plantas. Ou seja, ele vai ter uma aplicação bem direcionada ali, né, bem concentrada perto ali das raízes. Isso faz com que há um melhor aproveitamento, né, dos fertilizantes. Na microaspersão, que é um outro sistema que é utilizado da fertirrigação, ela funciona bem, mas você tem que ter, no máximo, um microaspersor por planta. O problema, né, é que normalmente, numa irrigação de microaspersão, você não vai encontrar, né, facilmente só o uso de um equipamento por planta. Isso pode fazer com que o quê? Com que a solução, né, ali que está saindo fique muito concentrada perto do microaspersor e não chegue, né, perto das raízes de cada uma delas. Então, isso aí você teria um problema, né? Não seria uma irrigação bem aproveitada. E nesse caso, é preciso, né, então, né, tu garantir, assegurar, né, a eficiência do sistema e distribuir uniformemente essa solução para todas as plantas. Porque se você, num sistema onde a solução fica concentrada perto do equipamento e não perto das plantas, você vai estar perdendo, né, seus nutrientes e a sua água. Então, ali, no seu sistema, né, você não vai ter um bom desenvolvimento. Como apresentado, todo sistema e todo método, assim como os outros, a fertirrigação ela também possui, né, suas vantagens e suas desvantagens. A primeira vantagem que a gente tem é o maior aproveitamento do sistema de irrigação e o melhor uso do investimento. Você pode, então, né, já aproveitar, se você já tem um sistema de irrigação, você já aproveita aquilo que está sendo utilizado e ainda adicionar, né, junto com ele, né, a utilização da irrigação via a utilização da fertilização via irrigação. Diminuição, né, das horas trabalhadas, já que a mão de obra utilizada será a mesma para irrigação. Então, em vez de você perder tempo ali precisando fertilizar, você já aproveita, né, desse tempo de, digamos, de irrigação para conciliar as duas. Então, ali você tem uma diminuição, né, das horas trabalhadas no dia, onde você concilia a irrigação, né, já o levar água, né, para a planta, e junto com isso você já leva os nutrientes, né, os fertilizantes. Uniformidade na aplicação de micronutrientes, isso é o que eu falei, se você tiver uma fertirrigação bem manejada, se for por gotejamento ou se for por microaspersão, onde você vai ter mais de apenas, né, um microaspersor por planta, você mantém uma uniformidade na aplicação de micronutrientes. Por último, a aplicação dos nutrientes de forma fracionada, né, obtendo maior aproveitamento pela cultura. Então, em vez de você ir lá e ter que, né, aplicar tudo de uma vez os fertilizantes, por mais que seja, né, algo assim calculado, com a fertirrigação você consegue, né, de forma, digamos assim, em parcelas e adicionando esses nutrientes ao solo e à planta. E isso vai trazer um maior aproveitamento pela cultura e, consequentemente, a produtividade dela vai aumentar. Outras coisas também que pode falar, né? Por exemplo, você vai ter, isso eu falo em questão de áreas grandes, né, onde é utilizado o maquinário, menor compactação do solo, né? Por quê? Porque se você utilizasse uma irrigação no método, uma fertilização no método normal, com, por exemplo, aplicação de via autopropelido, com o uso da fertirrigação você reduz, né, esse tráfego de máquinas, então você diminui a compactação do solo. Então, como eu disse, né, tem todo o sistema, ele tem suas vantagens, né, a fertirrigação, por mais que ele apresente essa gama de aproveitamento, de vantagem, ela sim, possui suas desvantagens, e é isso que tem que ser analisado também pelo produtor, né, para ver se essas desvantagens é menos impactante, né, se comparado às vantagens. Bom, a primeira desvantagem que a gente tem
a elevação do custo inicial, né, do sistema de irrigação. Então, todo mundo sabe que um sistema de irrigação não é algo barato, principalmente em áreas, em fazendas grandes. Então, para você fazer uma fertirrigação, você vai ter que adotar o sistema de irrigação, e muitos produtores, por conta disso, já desanimam, né? Um segundo tópico aqui é aumento da perca de carga do sistema. Por que isso? Porque quando a gente trabalha na irrigação, nos cálculos e que a gente vem aprendendo, a gente vê que tudo que a gente calcula é porque o fluido, né, o líquido que passa ali nos encanamentos é a água. Quando você utiliza a fertirrigação, além da água estar ali misturada junto, os fertilizantes. Então, com isso, né, você vai ter, né, o aumento da perca de carga no sistema. Então, você tem que considerar isso depois no cálculo né, do seu projeto. E corrosão do equipamento de irrigação. Isso tem, né, bem a ver também por conta dos nutrientes, né? Eles acabam com que eles corroem, né, os equipamentos de irrigação. Então, a manutenção, a troca desses equipamentos tem que ser, digamos assim, mais periodicamente, né? Digamos, se você tivesse uma vida útil maior no sistema onde você só utilizava água, quando você utilizar a fertirrigação, digamos que essa vida útil, né, do seu sistema vai diminuir. Então, ao você analisar as vantagens e desvantagens, cabe ao produtor, né, decidir se para ele as vantagens sobressaem as desvantagens, né? Então aqui, né, finalizando, em nome do grupo aqui, eu já quero deixar o meu muito obrigado, né, à professora e a todos os ouvintes aí, agradecer pela atenção, né, e espero que todos fiquem bem, e é isso, até a próxima, pessoal.